Vamos para mais um episódio! Eita, quem me acompanha, episódio a episódio, tá falando assim: Quem é essa doida?" Não, Priscila não é não. Priscila não fica assim. Gente, vamos falar sobre um tema hoje muito importante, muito relevante. Não em vão estou assim, belíssima. Inclusive, pré-evento importantíssimo. Para falar uma coisa que eu já tinha planejado falar sobre isso, e o mais louco de tudo isso é porque, assim, cara, quando é pra ser, né? Não tem discussão. Quando é pra ser, não tem o que faça, o que aconteça, vai tudo caminhar pra um destino. Eu já tinha planejado antes, mas não tinha feito nada, não tinha feito roteiro, não tinha planejado nada, eu só tinha pensado no tema. Aí, semana passada, é engraçado que sempre que eu falar semana passada, essa semana, pra vocês não vai fazer sentido nenhum, porque eu gravo o episódio, né? E é sempre muito antes, então, I'm so sorry. Não é, não é de propósito que eu faço isso. Enfim, gente, e aí eu acabei participando de um aulão do Clube do RME que falou sobre liderança feminina. Eu falei: "Caraca, vai fazer parte do roteiro". Bom, o tema de hoje é autoconfiança feminina. Mas liderança feminina tem tudo a ver, ainda mais depois do que a Lilia Natal falou. A Lilia Natal, gente, ela é a CMO do RME. Pra quem não sabe, o RME é Rede de Mulheres Empreendedoras. É uma comunidade que a Ana Fontes criou e até hoje ela ajudou muitas mulheres empreendedoras a fazer acontecer. Independente se você for mãe, independente se você for solteira, independente se você for casada, ela te ajuda a fazer acontecer. E a comunidade é muito bacana, porque eu sinto que é uma rede de mulheres que se ajudam. E isso é muito legal. E a gente tá deficiente um pouquinho disso hoje em dia, né. Não de mulheres se ajudar propriamente, mas eu sinto que a gente sente falta de um lugar pra gente se reunir e falar sobre assuntos diversos, porque nem só de trabalho vive a mulher, assim, nem só de filho se vive a mulher. A mulher são muitas coisas. Engraçado que quando a gente fala isso, homem, a gente aceita muito fácil, né. Que um homem seja filho, pai, homem, que ele seja que ele se divirta. Inclusive, eu vi essa semana, de novo, né, uma influenciadora falando sobre isso. Mulheres não se envergonhem de terem hobbies, terem fãs, de terem ídolos, sabe, de curtir. Porque é incrível como a gente normaliza um homem amar futebol e venerar os jogadores e venerar seus times de coração, mas a gente abomina uma mulher que só é fã de algum artista, gosta de ouvir alguma música, ou é muito fã de uma banda e faz de tudo pra ir para o show dessa banda, julgada por isso. Eu acho isso muito louco, mas infelizmente é bem isso que acontece. Se a mulher gosta de alguma banda, a mulher gosta de alguma coisa muito que ela é fissurada naquilo, é futilidade. Agora, se o homem gosta, é diversão. Jogar videogame, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mulher ficar horas numa fila chorando por causa de um cara ou de uma boy band? Nossa, que ridículo. Gente, por quê? E Priscila, autoconfiança, liderança feminina, isso tem a ver, gata, com tudo isso que tá falando? Gente, isso tudo molda a gente. Molda nosso caráter, molda nosso quem a gente é. Molda a gente, e principalmente molda a nossa autoconfiança. Eu falei que eu tô em pré-evento, né, e por que que isso também fazia diferença. Eu tô indo pra um show de uma mulher que eu sou fã desde criança. Cara, meu pai tirava a gente não tinha condições de ter muitas coisas, e aí meu pai, ao invés de comprar pôster pra mim ou sei lá, o que que poderia ter é que de cantora tinha, né, na época, revista, quando saía de moda da pessoa, e assim, o que acontece, pra quem não me conhece, Xuxa eu só fui conhecer depois de grande, porque minha loira da infância era Joelma, era a menina vocalista do Companhia do Calypso. Era. Kelly Key também fez um pouco parte, mas já era da minha adolescência. Agora Joelma, queridos, meu pai tirou foto da televisão, aqueles risquinho tudo na foto, 10, 15, mas eu tinha. Até porque na época meu pai já era fotógrafo, então ele já tinha fácil acesso a esses materiais. Antes que vocês falem: "Mas Priscila, isso aí também era caro". Era caro. Mas meu pai era fotógrafo, então ele tinha fácil acesso a isso. E eu sempre fui muito fã dela, mas eu não podia, obviamente, ir nos shows dela, porque eram sempre só liberados para adultos, né, porque não era uma banda muito infantil, apesar de muitas crianças terem gostado dela, tá, porque depois que eu cresci, isso teve uma coisa que eu encontrei mundo afora, foi grandes fãs dela da mesma idade que eu, logo conheceram ela na mesma idade. Então,
não é uma loucura Fialbe, é uma loucura que rolou na minha geração. Eu nunca fui no show dela por conta disso. E aí hoje eu vou realizar esse sonho. Tentei companhia pra ir? Eu até tentei, não vou mentir, mas não consegui e isso não me impediu de ir. Dá medo? Cara, da insegurança mundo afora, eu não vou negar, dá muita. Assusta, sim, eu não vou negar, sabe. Mas eu não vou negar também que é uma liberdade boa. Eu vou poder ir no banheiro na hora que eu quiser, eu vou poder comer na hora que eu quiser, eu vou poder beber a hora que eu quiser, eu vou poder curtir o show se eu tiver disposta e ficar lá até o final. E se eu quiser vir mais cedo, eu também venho mais cedo. Essa liberdade, que eu posso dizer, incomparável a qualquer outra coisa. Então, eu tô com medo e vou com medo mesmo, entendeu. Mas que chegando lá, medo é a última coisa que eu sinto. Me divirto horrores, eu me entrego e acabo que eu não me arrependo nem por um segundo. Às vezes eu fico com a sensação de: "Caraca, que bom que eu vim, que bom que eu me ouvi". E isso molda minha autoconfiança. Aliás, eu tenho trabalhado muito esses últimos dias. Galera, um outro ponto aqui bem importante, que é bem relevante eu colocar. A gente precisa trabalhar palavras motivacionais, viu. Palavras motivacionais faz diferença e tem poder. Se tem uma coisa que eu já ouvi há muito tempo, é que a nossa língua tem poder, né. Então por isso que tem palavras que não são tão bacanas da gente ficar falando em voz alta, tem muita gente que fala sobre palavras que não se pode falar dentro de casa, e isso é muito real, assim, e é muito e faz muito sentido. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, a mulher sempre carrega uma culpa. Nunca ela é livre de escolhas e trabalhar em cima delas. A gente sempre carrega uma culpa. É culpa por ser mãe, e a gente sempre vai se colocar no lugar. Eu estava assistindo uma série, o Bom Doutor, né, que é com o Shawn Murphy, que ele tem autismo, ele é do espectro autista, e aí a esposa dele teve filho, né, e ela se culpa quando a médica sugere que eles dê, fórmula. Ela indica que o bebê não está engordando como deveria. Então ela fala que além da amamentação natural, era importante dar fórmula. E ela começa a se culpar muito, porque ela se acha insuficiente. E ela começa a se culpar porque ela fala assim: "Caraca, eu será que eu tô fazendo alguma coisa de errado?" E ela começa a conversar com o marido dela, que é médico, falando: "Ah, eu acho que eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que tomar isso outro, eu tenho que tomar isso outro". Aí ele não entende, porque por conta do espectro autista ele é muito prático, né. E ele fica assim: "Mas por que que você vai tentar tudo isso se já tem a fórmula e já tá pronta e é só tentar". Ou ele rejeitou, né, ou ele teve alguma reação alérgica. Ela, de primeiro momento, ela não consegue falar pra ele o que de fato é, mas o problema de momento é esse: eu sou insuficiente, eu não tô conseguindo dar o básico para o meu neném, que é a amamentação. Ela chega a negar ir para uma festa de aniversário de uma outra bebezinha, de uma médica de hospital, na verdade, de uma ex-médica do hospital. E eu achei muito bacana uma conversa que elas têm, que quando ela rejeita, essa médica vai atrás dela. E essa médica, ela adotou uma nenenzinha que tem uma doença rara. E aí ela vira pra ela e fala: "Eu não quero ir porque você é uma mãe incrível. E eu tô me sentindo incapaz porque eu não consigo amamentar meu filho. Você foi uma mulher que adotou uma criança doente, ela já passou por umas 3, 4 cirurgias, você tá sabendo lidar muito bem com isso. E eu não tô conseguindo pensar em ficar no mesmo espaço que você, porque eu lembro da minha incapacidade". Aí ela conta uma história que ela também se sente muito culpada, que ela se sente muito mal e que ela se sente uma péssima mãe. Simplesmente porque ela não acorda quando a neném chora de madrugada. Sempre quem acorda é o marido dela e ele que dá de amamentar. E ele dá fórmula pra neném, óbvio, né, porque a mãe adotiva ela não tem leite materno. Nessa conversa, eu achei muito bacana que ela vira pra ela e fala assim: "Realmente você é praticamente um abandono de capaz, eu acho que eu vou te denunciar para o conselho tutelar". E ela devolve pra ela: "Com certeza, mãe seca". E elas começam a rir. E a partir disso ela vai, não só vai pra festa, como ela tira um peso gigantesco, e na festa ela dá fórmula para o filho dela. Eu achei isso bem bacana. A gente se culpa muito e é incrível como se transforma a partir do momento que a gente desabafa com outra mulher que tá passando pelo mesmo que a gente. Às vezes essa mulher nem tá passando pelo mesmo que a gente, mas só o ato de desabafar ajuda. E como eu aprendi com isso nos últimos anos. Tantas coisas aconteceram na minha vida, eu passei por um relacionamento abusivo e foi muito louco, porque Cia, inclusive minha pessoa, tinha passado por uma coisa parecida, né. E ao invés de eu pensar: "Ela tem que ser a primeira pessoa que eu vou desabafar, que ela vai me entender", ao invés de ter esse pensamento,
eu fui na contramão. Eu fiquei com vergonha porque eu pensei, primeiro que chega a ser um pouco vergonhoso, porque inclusive eu ouvi muito disso, isso me machucou muito, inclusive mulheres, pessoas, não façam isso. É quando você fala: "Nossa, logo você passar por isso?". Você que sempre falou sobre a defesa das mulheres, sobre relacionamento abusivo, sempre foi contra. Como é que você se permitiu passar por isso? Gente, não faça isso não. Porque existem diversas formas de abuso e existem diversas maneiras de lidar com a situação, e nem sempre a gente entende o que a gente está passando. Então é uma coisa muito complicada pra gente sair falando essas coisas. Então, lição número um. Bom, aí eu acabei desabafando com ela anos depois e ela me questionou, tipo: "Por que que você não me falou isso?" E eu falei: "Cara, comparei com a sua situação, eu fiquei medindo o que que era maior, o que que era menor, eu fiquei envergonhada, eu demorei também pra entender o que tinha acontecido comigo, que é absolutamente normal. E no final das contas, foi maravilhoso trocar isso com ela. Maravilhoso ouvir a percepção dela, receber o acolhimento dela. Enfim, tudo o que aconteceu a partir daquilo foi incrível. Enfim, as coisas mudaram muito e eu aprendi muito depois daquilo. A principalmente entender que nenhuma história é única e cada uma tem seu valor ao mesmo tempo. E depois disso, minha autoconfiança melhorou muito. Depois de entender que é incrivelmente bacana e único, ou simplesmente trocar ideia com uma mulher, com uma mina, pode me ajudar muito. De maneiras que eu posso até nem fazer ideia, mas vai me ajudar. Bom, e por que que o discurso de liderança feminina da Lilia me impactou tanto e me fez pensar em juntar com esse roteiro? Ela falou sobre as mulheres, que as mulheres hoje têm acessos que gerações anteriores não tiveram, mas, que gerações anteriores nem sonharam, na verdade, mas que isso traz uma outra sensação, que é o do se sentir cansadas, ultrapassadas também. Parece que essa sensação de tudo ser para ontem, ao invés de ajudar, piora, prejudica e nos traz muita culpa. Então, digamos que esse é o maior conflito da mulher moderna. A gente se sente desatualizada porque nunca tá o suficiente de atualização, ao mesmo tempo estamos sempre cansadas porque tudo acontece ao mesmo tempo e isso nos gera culpa. É um fluxo, infelizmente faz muito sentido. Inclusive, a potência sempre vem atrelada com a culpa. A gente nunca se sente potente por si só. E aí sai e: "Ai, meu Deus, o mundo é meu, vou ganhar o mundo". Não, não, não. Eu vou me sentir culpada, porque para ter tempo de ter estudado, eu deixei os meus filhos e abandonei eles. Ou então deixei meu marido sozinho, ou então minha casa tá de pernas para o ar, porque eu abri mão e vim fazer isso. Abrir mão do meu final de semana para não trabalhar e nem pensar de trabalho é uma das coisas mais difíceis que eu pratico há uns anos. E é muito difícil isso, principalmente na minha área, que é conhecida por varar noite, por passar dias e nunca ter tempo para lazer. Inclusive, hoje eu só cuidei de mim, pratiquei exercício, me arrumei. A única coisa para não falar que eu não fiz nada foi uma tarefa de casa, mas e dormi até tarde. Por mais que tenha sido uma delícia, vem com culpa, vem com muita culpa. Isso é muito triste, né, gente? O perfeccionismo também vem muito em contrapartida da coragem. A gente quando cria coragem, tipo eu agora, tô indo para um show sozinha, mas, ai, vai dar tudo certo, eu sou suficiente. Aí vem uma contrapartida que fala: "Tem certeza? Tem certeza que você tá pronta? O que que você podia ter feito de melhor? Tá tudo perfeito". Arrumar defeito onde nem existe, onde a gente nem deveria estar discutindo sobre isso. Inclusive, ela indicou um livro que eu quero muito ler, que foi indicado também pela Valesca Petek, pra quem não assistiu o episódio sobre networking maravilhoso que a gente fez, A Coragem de Ser Imperfeito. Cara, eu quero muito ler esse livro, porque depois que meu terapeuta falou sobre o nível do meu perfeccionismo, eu tô bem atenta com isso. Os desafios nos ensinam, gente, mas não nos definem. A gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia. Não tem sei lá, uma receita de bolo pra gente melhorar isso. A gente precisa entender que é dia a dia trabalhado que a gente consegue. E eu sei que isso é muito forte, que isso parece também um pouco de autoajuda e um pouco de, ai, Priscila, sabe, um pouco de mais blá blá blá. Mas se a gente não trabalhar isso dia a dia, a gente nunca vai melhorar. Então, cara, é incrível como depois que eu comecei a melhorar minha autoconfiança, a tipo driblar o inimigo, falar o que eu gostaria de sentir, mesmo sabendo que eu não tô sentindo, a minha vida melhorou 1000%. Porque as coisas ao redor vão se facilitando. Sabe o que eu pensei muito sobre? Depois daquela polêmica da Samira, do Big Brother,
que por que que pessoas que não merecem sempre conseguem as coisas que querem? E isso me fez pensar muito, porque é realmente uma coisa que eu vejo na minha vida. Muita gente que eu conheço merece as coisas que tem e continuam ganhando. Gente, como assim? O que acontece? Realmente elas não merecem, a justiça divina vai acontecer. Mas elas emanam essa energia. Às vezes no Big Brother a gente não ouviu um Samaira, você merece o mundo. Quantas vezes você falou isso pra você mesmo? Que você merecia o mundo. Quantas vezes você não aí, em contrapartida, você pode até dizer, nunca no comentário. Mas beleza, e quantas vezes você chorou, esvarou a noite chorando, acordou com o olho inchado, horrível, de tanto chorar, porque, as coisas nunca acontecem pra você mesmo você se esforçando tanto. Você reconhece que você se esforça, você estuda, você batalha, você trabalha pra caramba, mas parece que o dinheiro não rende, parece que o estudo não compensa, parece que nada vai pra frente. Ué, gente, mas se você reconhece que você se dedicou a esse ponto, por que que você, em contrapartida, naquela outra pergunta, não se acha merecedora? Vendo como a gente é uma eterna hipocrisia para nós mesmas? Muito louco, cara. Triste porque a gente não merece isso. A gente não tinha que passar por isso. Porque só a gente sabe a dor e a delícia de ser nós mesmas. Só a gente sabe a luta que a gente enfrenta dia a dia ter as coisas que a gente tem. E por que que a gente não reconhece isso na hora de emanar o que a gente merece? Não é loucura? Eu acho. Eu acho muito loucura. Bom, seguindo coisas que ela falou, ela falou coisas, hábitos que impedem de alcançar os objetivos. E sabe o que é engraçado? A gente sempre, eu cheguei a notar essas coisas e não quero, relatar, porque assim, a gente já tá cansada de saber dos nossos defeitos. Somos os nossos maiores inimigos. Isso não pode se perpetuar. Isso não pode acontecer. A gente precisa fazer uma autoanálise para sempre melhorar e sempre, né, sermos pessoas melhores, para além de mulheres, mas sermos pessoas melhores. Mas eu vou falar um negócio aqui, gata. Só por você ser mulher, você já é incrível, hein? Você já é incrível. Porque você já faz muito mais do que muito macho por aí. E aí, vamos começar a parar de reclamar que não dá pra encapsular como é que chama? O alter ego do homem hétero? E vamos fazer a nossa parte? A gente já tá cansada de saber dos nossos defeitos, a gente já tá cansada de saber de hábitos ruins que a gente tem e a gente precisa melhorar. Então, o que que a gente precisa fazer a partir disso? A gente precisa aprender a transformar dor em poder. O lance do galera, eu não sou Rambo, chega de luta, eu não preciso mais aprender, não. Já aprendi tudo. Mas tudo que a gente passa, a gente aprende alguma coisa. Então, bora transformar essa dor em poder. Mostrar que a gente já passou por muita coisa. A gente não pode ficar aturando qualquer coisa, não. Não, não. Para transformar a nossa vulnerabilidade em eu sei lidar. E eu já sei como é sofrer por isso. Como é passar por essa situação. Tem uma coisa que eu valorizo na vida. São mulheres que eu vejo superando coisas absurdas, inimagináveis de se colocar no lugar delas. E eu fico pensando, cara, como eu não consigo nem imaginar como deve ter sido passar por isso. Mas elas passaram. E eu sempre respeito muito essa mulher, essas mulheres que passam por essas situações, porque é difícil. Mas sabe o que eu acho? Elas deviam ser vistas como professoras. A gente tem que lidar com isso tão bem quanto elas, porque a gente merece tanto quanto elas. E porque a gente sabe como é difícil passar por essas situações. E essas vulnerabilidades, a gente está cansado de conviver com elas diariamente. Então, por isso que é tão importante a gente, inclusive, transformar você quer ter confiança? Então, haja para ter essa confiança. É se arrumar para ser bonita. Tem mulher que precisa se arrumar todos os dias, passar maquiagem, arrumar o cabelo. Isso não é futilidade não, gente. Se você precisa disso pra eu estava vendo uns vídeos de uma menina que fala que tem que evita sempre ter depressão. E aí ela fala coisas que ela tem que fazer diariamente para não ser gatilho. E uma das coisas é ter que se arrumar todos os dias, porque se ela ficar, por exemplo, de pijama o dia inteiro, para ela é um gatilho gigantesco. Eu tenho uma amiga que ela não pode dormir o dia inteiro, que se ela dormir o dia inteiro, para ela é um gatilhaço para ela ficar mal e depressiva. Em contrapartida comigo, não. Porque eu gosto de dormir. Minha mãe, inclusive na minha adolescência, ela tinha um medo tremendo que eu fosse uma menina depressiva, porque qualquer oportunidade que eu tinha, eu dormia. Eu trocava qualquer rolê pra dormir. Apesar de ter saído bastante pra rolê, mas mesmo assim, se eu for comparar, eu acho que eu tive muito mais, rolê descartado e negado do que curtido, assim. Porque eu preferia estar em casa. E tá tudo bem, gente, era uma preferência minha. Não é que eu deixei de ir porque pra evitar encontros, eu já deixei de ir pra muito lugar por isso, mas
Não foi sempre. Na verdade, foi o contrário. Eu sempre tive o pensamento de: "Eu não quero me arrepender de coisas que eu fiz, eu quero me arrepender de coisas que eu não fiz, e eu quero que essa lista seja muito pequena". Geralmente, eu agarrava qualquer oportunidade que eu tinha de me divertir. E eu perdi um pouco disso quando eu fui crescendo. E hoje eu tô tentando retomar. Então, assim, vou ser confiante sim. O que que eu preciso fazer para ser confiante? É acordar e depois de um tempo, por favor, que eu também não acordo de todo humor do mundo não, essas pessoas aí que amanhecem cantando são todas estranhas, tá? Não sou dessas não. Mas assim que você consegue, vou ter um bom dia, mereço conquistar o que eu quero, eu vou ter o que eu desejo. Terei uma vida confortável porque eu estou lutando e sou merecedora dela. Mande mais o que você quiser, é trocar de celular, é ter um equipamento caro, é comprar um imóvel, é ter um carro, não sei, mas a gente tem mania de se menosprezar. Gente, eu cansei disso. Já me menosprezei o suficiente. Essa atitude que eu tomei foi menos de 2 semanas, tá? Que eu tô gravando esse episódio. Não tô falando isso como se fosse a rainha da autoconfiança. Inclusive, eu quero resgatar, porque na minha pré-adolescência eu era muito autoconfiante, muito. Engraçado, né, que é na fase que geralmente é pra gente ter menos confiança, mas eu tinha. Por quê? Porque eu acreditava no meu potencial. E eu já estava cansada de ser rejeitada. Tinha feito de tudo. Eu já tinha, sei lá, fingido ser uma pessoa que eu não era, eu já tinha feito coisas que eu abominava, mas por outras pessoas, e mesmo assim eu era rejeitada. Eu falei: "Quer saber? Eu já tô sendo rejeitada. Eu já não tenho ninguém ao meu lado. Eu vou fazer por mim". E comecei a ser quem eu era. Eu tenho um monte de amigo. Quando eu percebi isso, cara, minha autoconfiança foi para as alturas, sabe. E eu aprendi que se eu queria ter algo, eu precisava antes acreditar em mim. Então não é sobre querer ter amigos, não é sobre querer falar bem, é sobre o que que eu tô fazendo pra atingir isso. Eu tinha uma mania de achar que meu conhecimento nunca era suficiente, que eu sempre tinha que aprender mais alguma coisa, sempre tive esse pensamento. Aí eu parei pra pensar: "Tá bom, tenho que me tornar uma pessoa melhor e etcétera. Então eu vou estudar". Aí eu fiz minha graduação, aí eu fiz alguns cursos extracurriculares. Faço até hoje. Aí, uns anos atrás, fiz minha pós-graduação, que era um sonho que eu tinha acadêmico, e nunca era suficiente. Era sempre: "Não, ainda não sei. Não, ainda não vou". Gente, a Lilian trouxe um dado, eu não sei nem se eu anotei, eu acho que não. É, não anotei. Mas que eu já trouxe aqui em algum episódio, eu já falei sobre isso. A maioria das mulheres, quando vê pré-requisitos para uma vaga de emprego, se ela não atender pelo menos 90% de todos os itens colocados como pré-requisitos, ela não se candidata. O homem, quando vê 2 que faz sentido para ele, dentro de 10 que estão colocados lá para vaga, ele se candidata. Sabe por quê? Não é porque ele acha que já é perfeito para a vaga. É que ele vê os requisitos que ele não tem, ele fala: "Bom, consigo aprender". Na hora lá eu me viro. Por que que a gente não tem esse mesmo pensamento? Ninguém nasce aprendendo. E ninguém sabe todas as habilidades do mundo, ninguém sabe usar todas as ferramentas do mundo, ninguém sabe fazer tudo do jeito que a empresa faz. Às vezes você até sabe uma habilidade, mas a empresa pratica de um jeito diferente e ela quer que você faça porque é padronizado aquilo. E aí? Sua habilidade pode até fazer algum sentido, mas só vai facilitar, não vai fazer muita diferença. Você vai deixar de fazer aquilo por isso? Então, gente, são coisas que a gente precisa considerar termos mais confiantes. Confiança não vem de uma bela noite de sono. Ela contribui, mas não vem. A confiança vem nossa prática diária de determinar o que somos. E ó, vou falar uma coisa de quem tá praticando isso há 2 semanas e pouco. Não é difícil, sabe por quê? Por mais que a gente tenha os sabotadores internos gritando um pouquinho na nossa cabeça coisas negativas, a gente sabe do que a gente é capaz. A gente sabe o que a gente correu atrás de estudar, a gente sabe o que a gente correu atrás para saber, a gente sabe do nosso esforço diário para fazer acontecer. A gente sabe quão duro é manter a nossa independência, manter o nosso carisma. Sabe o valor de tudo isso? Não é difícil. Não é difícil. É só a gente falar em voz alta, pra gente ouvir e pra Deus ouvir. Não acredita em Deus? Que pena pra você, mas para o universo ouvir, para o mundo ouvir. E ele vai trazer de volta. As boas energias vão e volta. Já ouviram dizer que a gente dá o que a gente tem? Nós mulheres temos mania de dar o melhor para os outros e o pior para nós mesmas. Vamos mudar esse roteiro. Vamos fazer acontecer e mostrar que a gente merece muito mais do que muita gente que a gente tá dando aí e não tá merecendo. Vamos dar nosso devido valor.
Sabe aquele despertar que a gente tem pra pessoa falsa? Sabe aquele despertar que a gente tem pra parar de sofrer? A gente tá vendo que aquele relacionamento não tá agregando em nada, quando aquela amizade não tá levando a gente pra frente? A gente tem que fazer isso com a gente também. Só que ao invés de, né, no caso da amizade falsa, a gente tem que se afastar. No caso do relacionamento que não tá bacana, a gente tem que terminar e possivelmente não conviver mais com aquela pessoa. Se não tiver nenhum filho envolvido ou um pet, né, que agora também tem guarda compartilhada de pet, então nesse quesito. Mas e se caso for a gente, eu não tô falando que a gente tem que brigar com a gente mesmo, a gente tem que se amar, cara. A gente quando briga com alguém que a gente ama, independente da gente estiver certo ou errado, a gente não tem aquele aperto no coração de: "Poxa, eu não queria, ai, quer saber? Vou pedir desculpa, porque eu quero aquela pessoa por perto". A gente não tem um pouco disso quando a gente ama muito a pessoa e às vezes é por besteira? Eu não tô falando de novo, eu não tô falando de relacionamento onde o assunto é muito mais sério, envolve violência e tudo mais. Eu tô falando quando a briga é boba, como, por exemplo, às vezes eu brigo com os meus pais porque eles não se cuidam o suficiente. Eu lamento, porque eu quero que eles vivam muito. E aí eu fico brava. Eu não quero ficar sem falar com eles, porque eu não quero ficar longe. Eu não quero ficar sem falar. Eu não quero ficar sem vê-los. Eu não quero ficar sem curtir coisas com eles. Eu quero viver cada segundo com eles. Então, que a gente saiba viver isso, que a gente saiba entender tudo isso e que a gente saiba nos retribuir como a gente merece, sabe. E na dúvida, eu vou dar um conselhaço, inclusive se você não tiver essa pessoa, pode me usar, eu deixo. Que a gente desabafe quando a gente tiver com uma dor muito grande que tá insuportável carregar sozinha, que a gente troque com outras mulheres ao redor. Se você tiver com vergonha de alguém do nosso convívio, entre em comunidades de mulheres diversas. Gente, não existe dúvida ridícula, existe dor irrelevante, e às vezes tudo que você precisa é botar pra fora. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu amei fazer esse episódio. Eu nem sabia. Eu pensei que ia ser uma coisa mais teórica, uma coisa mais de passo a passo. Mas depois que eu vi esse aulão sobre liderança feminina, eu só consegui pensar nessas coisas, nesses fatores. E aí os assuntos foram acontecendo. E é isso, gente. Mulheres, quando se fortalecem, se tornam pessoas melhores. Então eu quero muito ser esse suporte para as pessoas que eu amo. E se você não tiver uma pessoa que seja assim pra você, me use. Vamos compartilhar que eu adoro fortalecer mulheres, que eu conheço e que eu não conheço. Eu consegui enxergar o valor nessas mulheres e agora eu também consigo enxergar o meu valor. Então que vocês também enxerguem o valor de vocês. E é isso, um episódio pocket pra você ouvir durante o almoço e você já sair praticando. Priscila tem razão. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou esforçada. Já sai falando assim nesse episódio. Repete comigo, entendeu? Eu sou linda, eu sou suficiente, eu sou esforçada. Também sou inteligente, que eu sei que vocês são inteligentes. Minha mãe é inteligente, tem inclusive uma sabedoria incrível, milenar. Minha avó é muito sábia. E ó, se engana quem acha que inteligência tá atrelada assim com estudos, viu? É claro que você pode estudar e se tornar uma pessoa melhor, mas não tá atrelado uma coisa na outra, não. E é isso, cheiro da Pri! Menos elogio assim, nossa, Pri, sua make tá tão bonita. Se maquia mais vezes. Ai, gente, eu tenho uma preguiça tão grande de maquiar. É por isso que eu não maquio mais, sabia? Mas eu prometo me esforçar e me dedicar mais a isso.